Sim. Esta chamada está sendo gravada. Um remédio em 8 doses vou te apresentar. Saiba como melhor você vai se cuidar. Se desejas ter saúde, vou te explicar as regrinhas que você precisa praticar. Mas não adianta só saber, é preciso viver. Quer aprender então? Cante comigo. Água pura que Deus dá, 2 litros por dia é preciso tomar para o corpo hidratar e o intestino bem limpinho ficar. Ar puro é preciso pra respirar. Oxigênio renovado, cérebro fortificado e o pulmão cheio de gratidão. A luz do sol traz bênçãos para nós. Suas vitaminas em seus raios bios traz saúde eficaz. Um sono bom é preciso pra descansar e acordar com um sorriso e encarar o dia assim, sem se preocupar com o amanhã. O exercício é pra fazer, o estresse vai embora e a doença desaparecer. Com o exercício a dor vai ceder. Fortalece o coração, bom para a circulação e o peso extra vai perder. Tem hora certa pra refeição. Ter jejum e um bom almoço e uma jantinha de bom gosto e o comer saudável pra viver. Comer para viver e não viver para comer. A temperança vai ajudar. O equilíbrio é necessário. Tudo que é demais faz mal. Nunca a gente deve exagerar. Algumas coisas não convém. Desfrutar sem abusar. O que é bom valorizar para o seu se preparar. Deus sabe sempre o que é melhor. Quando faço do meu jeito, tudo entorta e dá defeito. Então por que não acredita no que ele diz? Um remédio em 8 doses ele quer te dar, pra sua vida transformar e abençoar. Mas é preciso nele acreditar e confiar. Um remédio em 8 doses ele quer te dar. Amém. Bom dia para vocês. Deixa eu estar aqui. Bom dia, bom dia.
Chegamos aí no 7º dia de 10 horas de oração e jejum. Como está sendo para vocês essa experiência? Vocês têm se fortalecido? Espero que sim, né? Espero que sim. Vocês perceberam aí que esses 10 dias, todos os dias a gente está colocando essa música, né, dos outros remédios de Deus. Obrigada, e alguém falou que voz linda. Obrigada, viu, pelo elogio, que seja para a honra e glória do nome do nosso Deus. Essa canção ela foi feita também inspirada na semana que nós fizemos de saúde aqui no Chácaras Novo Horizonte. E ela tem sido colocada todos os dias de forma intencional. E hoje eu estava lendo aqui, né, a história de Deuteronômio, o capítulo que nós vamos estudar hoje, e a ordem que Deus deu para Moisés ensinar para eles, para o povo, uma canção. Não sei se vocês verem no capítulo 31, no verso 19, olha que interessante. Agora escreva esta canção e ensine aos israelitas. Mande que eles a aprendam de cor, pois ela será a minha testemunha. E aí, será que a testemunha ainda colocou de contra eles, né? Por quê? Então, achei interessante, porque ali eles estariam memorizando, né, a canção, lembrando quem Deus é, e também mediante a escolha que eles fariam, né, que eles fariam. Então, como que Deus é sábio, né? E aqui eu cantando colocando essa música todos os dias de forma intencional, é para a gente lembrar que Deus também deixou ali 8 remédios para nós, e que é assim, essencial para que tenhamos saúde mental, né, saúde espiritual, saúde física. E a gente memorizando isso, nós já vimos, às vezes, a dificuldade, né, de colocar em prática. Imagina, então, esquecendo. Então, precisamos memorizar todos os dias e ter na nossa consciência que nós precisamos viver e testemunhar, né? Testemunhar, porque se nós colocarmos em prática essa receita dos 8 remédios, nós vamos automaticamente testemunhar, né, a grandeza do nosso Deus, que cuida de nós assim, em detalhes. Então, ele é maravilhoso, eu achei lindo. E depois eu fui aqui observando, né, o cântico que ele compôs e ensinou ao povo. Então, que vocês possam aprender também essa canção e que ela não fique apenas na memória, mas que possamos trazer, né, para a nossa prática, né, para a nossa vida diária. É o meu desejo, né, e a minha oração. Hoje o motivo pelo qual nós vamos estar orando hoje é pelo envolvimento intencional na missão, buscando influenciar pelo menos uma pessoa, né, para Cristo. Então, a nossa missão é sempre salvar pessoas. E de uma forma intencional, nós vamos estar orando, né, por alguém, que sendo, ao mesmo tempo, tem influência na vida dela. E que a gente, né, se envolva cada vez mais, porque todos nós temos uma missão, temos um propósito aqui na Terra, e o maior propósito é salvar pessoas. E nesse propósito de orar também, eu gostaria de pedir vocês que orassem, eu anotei aqui, em favor da Maria Rodrigues, e a mãe da minha cunhada, minha cunhadinha querida, que eu amo tanto. Ela vai passar por uma cirurgia hoje, pediu que orássemos por ela. E vamos continuar orando pelo Roberto, né? A esposa dele não esteve bem essa semana, ele passou aí por uma provação de saúde. Então, vamos orar, né, pela esposa do Roberto, né, pela sua família, que Deus possa estar abençoando a ele, né, nessa jornada de ser bíblico, que nada venha impedir de continuar firme, que o Senhor seja com ele, seja com cada um de nós aqui, porque eu sei que nós enfrentamos desafios, cada um que está aqui encontra desafios, encontra lutas, e estão aqui porque acreditam que tem um Deus que olha por vocês, né, que acreditam que o Senhor Deus tem algo a lhes dizer, a lhes ensinar, e que deseja, né, abençoar cada um de vocês. Então, nós cremos nisso, temos fé, e é por isso que a gente se posiciona todos os dias em estar aqui. Então, sejam firmes, sejam perseverantes e luta a cada dia para se manter disciplinado nessa postura. Antes de orarmos, eu só quero citar aqui Filipenses 2,
3 e 4, que é o início da nossa leitura de hoje, que fala assim: não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, é aqui uma lição, né, para nós. Tudo que viemos a fazer, não seja apenas por interesse, mas por amor. E de forma intencional, em que sempre ajudar, né, salvar, trazer essa pessoa, né, ou aquela pessoa, seja na família, seja onde for, mas para mais perto de Cristo. E que o nosso, engraçado, né, eu estava aqui pensando, ontem eu estava orando a Deus, eu não tinha visto o tema ainda de hoje, né, não tinha ainda olhado, e eu fiz essa pergunta: o que nos move realmente a fazer o que nós fazemos? Nós temos propósitos, nós todos os dias temos aí várias atividades, e ontem eu olhei ao Senhor e falei assim: o que realmente nos move? O que me move a fazer isso? Então, agora eu estou lendo aqui, né, estou me deparando com esse texto. Então, que tudo que viemos a fazer seja um motivo único, seja realmente, primeiramente, de nos colocar inteiramente em comunhão, em conexão com o Pai, com o Espírito Santo, para que Ele possa operar em nós, querer realizar, e que a nossa vida seja verdadeiramente guiada por Ele, para que tudo que viemos a fazer tenha um real sentido, um sentido único, né, que é de nos salvar e salvar o nosso semelhante, a nossa casa, a nossa família, né, e que os nossos interesses não sejam por vaidades, vontade própria, coisas superficiais, rasas aqui nesse mundo. Eu fiquei perguntando, eu orei, hoje eu acordei mais cedo, e orei ao Senhor, clamei a Ele, Senhor, que o meu motivo maior seja realmente estar nessa harmonia, em conexão com o Senhor, para que a vida cada vez mais tenha um real sentido. Porque se nós nos perdermos nesse caminho, nessa direção, fazendo as coisas por impulso, no automático, fazendo o que tem que fazer, a nossa vida será muito vazia, vaga, não terá sentido. E a vida, para ter sentido, é preciso ter uma harmonia, né, uma conexão, assim com o Espírito Santo. É preciso. Ontem eu fiz essa pergunta, eu indaguei, porque eu dei uma pausa, assim, diante da correria, que a gente se pega fazendo tantas coisas, e eu falei: qual é o maior motivo? Então, me ajoelhei e clamei ao Senhor, para que o meu motivo sempre seja realmente estar cheio do Espírito Santo, para poder salvar, para impactar as vidas, as pessoas, e que assim por diante a vida possa ter um real sentido, um propósito eterno, né, que começa aí na vida individual de cada um. Então, quero orar com vocês nesse momento. Vamos orar, feche os seus olhos aí onde você está, e a gente vai então entrar no nosso estudo de hoje. Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta hora. Mais uma vez, Pai, muito obrigado. Nós entregamos o nosso coração a Ti. Pedimos ao Senhor, Pai, que venha nos perdoar, venha nos limpar, nos purificar de todo pecado, de toda injustiça, de todo mal. Diante das nossas decisões e escolhas que fazemos no dia a dia, muitas vezes pelo motivo errado. Queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o nosso maior motivo, real motivo, Senhor, seja realmente estarmos conectados com o Senhor, cheio do Teu Santo Espírito, para que assim, através de nós, possamos, Senhor Deus, alcançar outros, levar cura, levar uma palavra de conforto, de consolo, àqueles que precisam, àqueles que necessitam, Pai. Ó Deus querido, eu te suplico uma porção, então, do Teu Santo Espírito, para que haja em nossas vidas, porque sem Ti nós não somos nada, somos tão vazios, e nós precisamos estar cheios do Teu Santo Espírito. Então, opere em nós o Teu querer, e nós damos permissão para isso. Que sejamos pessoas, Senhor Deus, prontas para curar, e que possamos alcançar essa cura em tipo completo. Que entendamos
o nosso real motivo. Pai, eu oro nesse momento pela Maria Rodrigues, a mãe da Mônica, ela vai passar por uma cirurgia. Pai, cuida dela neste dia. Que o Senhor traga ela o despertamento de que o Senhor está com ela e que ela também precisa, cada dia, também viver de forma intencional nesse propósito de se entregar a Ti para ser luz onde ela estiver. Eu entrego nas Tuas mãos. Te suplico também pela esposa do Roberto, pelos seus filhinhos. Pai, esteja com esse lar, fortalecendo, trazendo cura e restauração. Eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Clama pelo Senhor Dionísio, que está aos cuidados, Senhor, da Dona Elzimar. Seja com a Dona Elzimar, fortalecendo ela cada vez mais. Toma nossas vidas, Senhor, nossa saúde física, mental e espiritual. Eu coloco diante do Senhor a cada mulher, a cada homem que se encontra aqui nesta sala, com um pedido, com um selo no coração, com uma busca intensa. Talvez, Senhor Deus, um motivo na saúde, seja no trabalho, seja uma cura pessoal, física ou familiar. Pai, o Senhor sabe a intenção do coração de cada um que se encontra aqui nesta hora. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor acolha, atenda, conforme a tua vontade, teu querido. Eu coloco diante do Senhor também o Kevin, que vai compartilhar conosco hoje a mensagem, que o teu Espírito Santo possa usá-la e que o Senhor possa conduzir cada vez mais seu minha filha diante da sua busca, dos seus sonhos. Eu a coloco nas tuas mãos e creio que o Senhor está fazendo e fará o melhor na vida dela. Assim também de todas as suas irmãs, minha esposa, minha casa, e consagro a ti nestas primeiras horas da manhã. Fica conosco, Senhor. Seja nosso professor e nosso mentor. Mais uma vez eu coloco diante do Senhor os meus amigos por quem tenho orado. E eu os coloco diante do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Que assim seja. Que assim seja. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um pequeno resuminho, em alguns minutinhos, e logo a Kelly vai dar sequência. No Sermão do Monte, Jesus afirmou que devemos ser o sal e a luz do mundo. Mateus 5, verso 13 e 14. No contexto bíblico, o sal era usado para preservar os alimentos como seguidores de Cristo. Ou seja, como seguidores de Cristo, tem um ponto aqui, devemos ser o quê? Uma influência. Porque lá no contexto bíblico, né, o sal era usado o quê? Não só para dar sabor, mas também para conservar os alimentos. E hoje não é diferente disso, né? Mas aqui está falando, como seguidores de Cristo, nós devemos ser o quê? Uma influência positiva, preservando a bondade e levando sabor, né, à vida das pessoas ao nosso redor. E, por sua vez, a metáfora da luz representa um chamado para iluminarmos o mundo com o verdadeiro evangelho que liberta das trevas do erro. Então, a vida cristã, ela não deve ser caracterizada pelo isolamento, mas pelo convívio saudável em todos que nos cercam. Então, aqui deve ser também a nossa motivação, né? Ser luz, ser testemunha. E olha que coincidência, né? Não coincidência, eu não acredito em coincidência, mas acredito sim em providência divina. Aqui está falando sobre sermos luz, sal da terra. E no estudo de hoje, né? Deus ali orientou Moisés a escrever uma música, uma canção, para que o povo decorasse. Para quê? Para ser testemunha. Então, olha que interessante. Deus está nos chamando a sermos luz, a sermos o sal, para levar o que é sabor, para levar luz para a vida das pessoas. Então, o contexto aqui é que, além de sermos luz, além de sermos o sal, além de sermos a testemunha viva do que o Senhor fez e faz por nós, nós precisamos fazer isso, né, pelo motivo certo. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês é: qual é o motivo em que você se levanta todos os dias, em que você cuida da sua casa, em que você vai para o seu trabalho, em que você lidar ali diante dos desafios do dia a dia?
em que você está aí na igreja, congregando, fazendo algo do Senhor. O que te move a isso? Então, precisamos ter isso claro na nossa mente, para que a gente siga, né, entendendo o nosso propósito, os planos de Deus, e assim a vida vai ter sentido. E é claro, precisamos fazer isso com muita oração, com determinação, e busca pelo poder do Espírito Santo agindo em nós, porque assim, né, a vida ela vai seguir um curso cheio de propósito, cheio de sentido, e aí teremos, assim, uma sensação de bem-estar e de uma plenitude que só mesmo o Espírito Santo ele nos concede. Então, nós precisamos, então, ser essa influência na vida das pessoas. Em todas as nossas relações, devemos lembrar que há, na vida dos outros, capítulos fechados, às vistas mortais. Há nas páginas da memória tristezas, histórias que são cuidadosamente guardadas de olhares curiosos. Aí se encontram registradas longas e ferramentas batalhas ou circunstâncias difíceis. Talvez perturbações da vida doméstica que enfraquecem no dia a dia e também o ânimo, a confiança e a fé. E os que estão pelejando o combate da vida em grandes desvantagens de condições podem ser fortalecidos e animados por pequenas atenções que não custam senão um amorável esforço da nossa parte. Eu vou deixar aqui para vocês continuarem lendo aí, vocês que têm a revista em casa, que estão em PDF, tem em PDF também aí, para quem não tem a revista, leiam, continuam meditando, porque está linda. Mas eu fecho aqui, simplesmente deixando para vocês essa pergunta. Nós precisamos ser influência na vida das pessoas, precisamos testemunhar. E assim como Deus orientou Moisés, né, a escrever uma canção, fazer com que o povo decorasse, nós precisamos também memorizar, decorar, né, os ensinos do Senhor nas nossas vidas, para a gente não se esquecer que nós estamos aqui para ser luz, né, para levar as pessoas, né, cura. Então, o meu desejo e a minha oração para vocês nesta manhã, para a minha vida também, é que sejamos luz, sejamos o sal da terra, que sejamos curados também para curar. É o meu desejo e a minha oração para vocês. Nós vamos agora dar sequência aí no estudo, que Deus possa estar usando. Quero mais esse Deus, louvo a Deus pela vida dela, e também por cada um de vocês que estão aqui. Deus abençoe. Quero ver com você, querida. Bom dia. Estão, sim, né? O tema de hoje é sobre o capítulo 43, a morte de Moisés. E antes de iniciarmos, eu vou convidá-los a fazermos oração para a gente começar. Senhor Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã reunidos na Tua presença para meditarmos e aprendermos mais sobre a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia mais aprendermos sobre Ti, desenvolvermos sabedoria que o Senhor quer que nós tenhamos. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Que neste momento essa mensagem venha falar ao nosso coração. E que o Senhor venha me usar como instrumento nas Tuas mãos para passar essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. A morte de Moisés, né? Eu fico imaginando, né, a aflição que Moisés ele teve que passar depois de ficar ali por tantos e tantos anos, tendo que governar este povo de Israel, um povo tão difícil, né, de lidar, como a gente tem visto aqui. Um povo com muita murmuração, pecado, e por mais que ele ensinava, o povo continuava, parece que não aprendiam, né? E esse povo representa a gente.
esse povo representa a gente, né? Mas, inclusive, a gente vai ver aqui que o povo, um dos motivos de que Deus não permitiu que Moisés alcançasse a terra prometida foi exatamente também para mostrar ao povo que a própria incredulidade deles e a murmuração deles levou Moisés a pecar. E o fato de ele ter pecado, se vangloriado e perdido ali o seu equilíbrio, fez com que ele não alcançasse a terra prometida. Então vejam que tudo para Deus tem um propósito, né? Vocês vão entender. Vejam só. O grande governador das nações havia declarado que Moisés não deveria conduzir a congregação de Israel à boa terra. E os rogos fervorosos do servo de Deus não puderam obter a revogação de sua sentença. Sabia que devia morrer. Todavia, nem por um momento sequer vacilou em seus cuidados por Israel. Procurava fielmente preparar a congregação para entrar na herança prometida. Por ordem divina, Moisés e Josué se dirigiam ao tabernáculo enquanto a coluna de nuvem veio e ficou sobre a porta. Ali o povo foi solenemente confiado aos cuidados de Josué. Então agora Josué é o novo líder do povo. A obra de Moisés, como dirigente de Israel, estava terminando. Mas ainda ele se esquecia de si mesmo em seu interesse pelo povo. Na presença da multidão congregada, Moisés, em nome de Deus, dirigiu ao seu sucessor essas palavras de santa animação. Esforça-te, anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Volveu-se então aos anciãos e oficiais do povo, dando-lhes a solene incumbência de obedecer fielmente às instruções que ele lhes havia comunicado da parte de Deus, né? Olha só, ao olhar o povo para o idoso homem que tão em breve dele seria retirado, lembrava-se, presta atenção nessa parte, com uma nova e mais profunda apreciação de sua tortura paternal, de sua ternura paternal, de seus lábios, de seus sábios conselhos e de seus incansáveis labores. Quantas vezes, quando seus pecados haviam atraído os justos juízos de Deus, as orações de Moisés prevaleceram junto dele para os poupar. Seu pesar acrescia pelo remorso. Amargamente lembravam-se de que sua própria perversidade havia provocado Moisés a cometer o pecado pelo qual devia morrer. Então aqui eles enxergaram, né, que por consequência das lamentações deles e murmurações deles, Moisés pecou, né? Isso não justifica o motivo de Moisés ter pecado, mas por motivos e provocações do povo, ele veio a pecar. E por este pecado, ele deveria morrer. Foi a consequência. Mais à frente, vocês vão entender o porquê que Deus permitiu isso. Porque, assim, quando eu vi que Moisés morreu, eu falei, nossa, mas que injusto, né? Olha o esforço, a vida dele, tudo que ele fez, tudo que ele passou por causa do povo, inclusive foi o povo que fez ele pecar e ele ainda morreu, ele não alcançou a terra prometida. Então, olhando aos nossos olhos, a gente vê como algo assim meio injusto, né? Nossa, que injusto, Deus, por quê? Mas depois vocês vão entender. O desaparecimento de seu amado chefe seria para Israel uma repreensão muito maior do que qualquer que pudessem haver recebido, caso tivesse sua vida e missão continuado. Então, isso também foi uma lição para o povo, né? Mesmo que Moisés continuasse vivo ali, não teria qualquer punição maior ou repreensão maior do que essa, a morte de Moisés, para que eles entendessem. Olha só, Deus queria levá-los a compreender que não deveriam tornar a vida de seu futuro chefe tão cheia de provações como fizeram a de Moisés. Deus fala a seu povo pelas bênçãos concedidas.
E quando essas não são apreciadas, ele lhes fala pelas bênçãos que lhes remove. Isso daqui é muito pesado. Olha só, quando Deus ele nos dá a bênção, né? Olha só, ele nos fala pelas bênçãos que ele nos concede. Mas quando essas bênçãos não nos são apreciadas, quando nós não damos valor, ele nos fala pelas bênçãos que nos remove, a fim de que sejam levados a ver seus pecados. Quando a gente perde, a gente dá valor, né? O ser humano é assim, infelizmente. A fim de que sejam levados a ver seus pecados e voltem a ele de todo o coração. Aí vem o arrependimento, né? Aí que a gente se enxerga e se coloca no lugar, né? Moisés havia muitas vezes deixado o acampamento em obediência aos chamados divinos, a fim de ter comunhão com Deus. Mas agora deveria partir para um novo e misterioso propósito. Devia sair para entregar a vida nas mãos do seu Criador. E agora eu fico imaginando a angústia e a tristeza, né, que estava no coração de Moisés. Ele sabia que iria morrer. A nenhum amigo terrestre seria permitido atendê-lo em suas últimas horas. Sozinho, ele sabia, ele estava forte, são e forte, consciente, apesar da idade de 120 anos, mas ele estava bem e saudável, ele não precisava morrer. Mas Deus simplesmente foi lá e disse: agora você vai morrer. E ele obedeceu. A atitude dele foi o quê? De obedecer à ordem de Deus, sem contestar, sem murmurar, né? Havia um mistério e espanto em torno da cena que perante ele estava, da qual seu coração se retraía. A mais severa prova era a sua separação do povo de seus cuidados e amor, povo este com o qual seu interesse e sua vida haviam tanto tempo estado unidos. Mas ele aprendera a confiar em Deus e com implícita fé confiou-se e ao povo a seu amor e misericórdia. Então, Moisés, ele simplesmente confiou em Deus, apesar de ter recebido essa ordem, né, de ter que morrer. E ele foi caminhando para o Monte Nebo, e ali, antes de sua morte, Deus lhe mostrou toda a trajetória de sua vida, né? Olha, na solidão, Moisés reviu sua vida de vicissitudes e agruras. Desde que se retirou das honras da corte e de um reino que poderia ter em perspectiva no Egito, a fim de lançar sua sorte com o povo escolhido de Deus. Evocou à mente aqueles longos anos no deserto, com os rebanhos de Jetro, o aparecimento do anjo na sarça ardente, sua própria vocação para libertar Israel. Viu de novo os grandes prodígios do poder de Deus manifestos em prol do povo escolhido, sua longânima misericórdia durante os anos de sua peregrinação e rebelião. Apesar de tudo que Deus havia operado por eles, apesar das suas próprias orações e labores, olham só, vejam isso daqui, gente. Moisés, ele estava ali para morrer. Ele estava ali para morrer. E tudo o que ele viu foi a trajetória de sua vida. Inclusive, ele também viu o futuro. E olha, vejam o que ele conseguiu enxergar ali. Apesar de tudo que Deus havia operado pelo povo de Israel, tudo o que ele enxergou foi o quê? Havia operado por eles, apesar das suas próprias orações e labores, apenas 2 de todos os adultos do vasto exército que deixou o Egito foram achados dignos de entrar na terra prometida. Aí eu fico imaginando, né? É como se Moisés tivesse olhado todo o seu trabalho ali, todo o seu esforço, e apenas 2 homens foram dignos de entrar na terra prometida. Revendo Moisés os resultados de seus trabalhos, sua vida de provações e sacrifícios parecia ter sido em vão.
né? Por exemplo, ele lá sozinho para morrer e viu que só 2 seriam dignos de entrar na terra prometida e falou: Nossa, parece que tudo que eu vivi, tudo que eu sofri foi em vão. Contudo, não se lamentava, né? Ele não se lamentou dos encargos que havia arrostado. Sabia que sua missão e trabalho foram designados pelo próprio Deus. Isso nos leva também a refletir que o mesmo esforço que Moisés teve foi o esforço. Na verdade, eu não vou nem comparar, porque à frente nós vamos entender também o que que Moisés enxergou ali antes de morrer, né? Mas ele sentiu, ele viu, o- é como se ele tivesse tido o mesmo ministério de Jesus aqui na Terra, né? E também tudo o que vai acontecer no futuro, apesar de Deus ter enviado o seu Filho, de Jesus ter vindo e morrido por nós, por todos nós, muitos irão se perder. Apesar do sacrifício de Jesus na cruz e de sua morte, muitos irão se perder. Mas ainda assim, mesmo Deus sabendo de tudo isso, ele decidiu livrar o povo, mesmo Deus sabendo que apenas 2 iriam alcançar a terra prometida, ele decidiu com que essa missão fosse cumprida. E também, mesmo sabendo que muitos irão se perder por decisões próprias, ele decidiu enviar o seu filho para morrer por nós. Ainda que um se salve, Deus, ele quis e fez cumprir o plano da salvação, né? Então, olha, olhando retrospectivamente para suas experiências como chefe do povo de Deus, uma ação errada mareava a relação das mesmas. Se pudesse apagar aquela transgressão, sentia que não se arrecearia da morte. Que foi o quê? Ele bateu na rocha, aquela situação toda, né? Que o povo começou a murmurar, pedir carne, né? Pedir um monte de coisa. Então, Moisés, ele se exaltou ali, ele ficou revoltado e se exaltou e pecou. Colocou como se ele fosse Deus ali naquela hora, né? Então, esse pecado o impediu de entrar na Terra Prometida e foi consequência do motivo de ele ter que morrer. Mas ainda assim tem um propósito nisso. Assegurou-se-lhe que o arrependimento e a fé no sacrifício prometido eram tudo o que Deus exigia. E de novo Moisés confessou seu pecado e implorou perdão em nome de Jesus. Moisés viu o povo escolhido estabelecido em Canaã, estando cada tribo em sua própria possessão. Teve uma perspectiva de sua história depois do estabelecimento na Terra Prometida. Estendeu-se diante dele a história longa e triste de sua apostasia e punição desta. Viu-os por causa de seus pecados dispersos entre os gentios, estando afastada a glória de Israel em ruínas, e sua bela cidade, o povo desta cativo em terras estranhas. Então Moisés começou a ver, além do que aconteceu com o povo de Israel ali, ele viu também o futuro, coisas além, né? Olha só, permitiu-se-lhe olhar através da corrente do tempo e ver o primeiro advento do nosso Salvador. Viu Jesus como criancinha em Belém, ouviu as vozes das hostes angélicas romperem alegre cântico de louvor a Deus e paz na terra. Viu no céu a estrela guiando os magos do Oriente. E uma grande luz lhe inundou a mente ao recordar essas palavras proféticas. Uma estrela procederá de Jacó e o cetro subirá de Israel. Então ele viu, inclusive, quando Jesus veio aqui na terra para nos salvar. Olha, viu Jesus sobre o Monte das Oliveiras, ao despedir-se com prantos da cidade que ele amava, quando Moisés contemplou a rejeição final daquele povo tão altamente abençoado pelo céu, povo por quem havia labutado, orado e se sacrificado, por amor do qual estivera disperso, e que seu próprio nome fosse riscado do livro da vida, quando ouviu aquelas terríveis palavras: Eis que a vossa casa vai ficar vos dizer,
Seu coração contorceu-se de angústia e lágrimas amargas lhe caíram dos olhos, compartilhando a tristeza do Filho de Deus. Seguiu o Salvador ao Getsêmani. Ele viu toda a trajetória de Jesus aqui na Terra, né? No Getsêmani, ele viu a agonia de Jesus, né? A traição, a zombaria, os açoites, a crucificação. Moisés viu que, assim como levantar a serpente no deserto, da mesmo modo, o Filho de Deus deveria ser levantado para que quem quer que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Mágoa, indignação e horror encheram o coração de Moisés ao ver a hipocrisia e ódio satânico manifesto pela nação judaica contra seu Redentor, poderoso anjo que havia ido diante de seus pais. Ouviu o grito agonizante de Cristo: meu Deus, por que me desamparaste? Viu, jazendo no túmulo novo de José. As trevas da aflição, sem esperanças, pareciam rodear o mundo. Mas olhou de novo e viu, saindo como vencedor e subindo ao céu, acompanhado por anjos em adoração e levando uma multidão de cativos. Viu as portas resplandecentes abrirem-se para o receberem a hoste celestial com cânticos de triunfo, dar as boas-vindas ao seu comandante. E aí foi-lhe revelado que ele mesmo seria um de seus serviços, que serviriam ao Salvador e abririam-lhe as portas eternas. Olhando para aquela cena, seu rosto resplandeceu com o santo fulgor. Quão pequenas pareciam as provações e sacrifícios de sua vida comparados com o seu Filho de Deus, com os do Filho de Deus. Então, Deus, ele permitiu que Moisés visse tudo isso, inclusive quando Jesus veio aqui na Terra, tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, para que ele entendesse que, olha só, quão pequenas pareciam as provações e sacrifícios que ele viveu quando estava sob a direção do povo de Israel, né? Então era muito pequena comparado com as do Filho de Deus. Com leves em contraste com o peso eterno da glória muito excelente. Regozijou-se de que, se lhe tivesse permitido, mesmo em pequena medida, ser participante do sofrimento de Cristo. Então ele entendeu ali, né, que tudo que ele viveu não chegou nem aos pés do que Jesus passou. Mas ainda assim, Deus ele foi tão misericordioso com Moisés. Não é porque ele pecou, porque ele se irou ali, que Deus, por causa de um pecado, Deus é como se tivesse anulado tudo o que ele fez, né? Ele não foi um Deus, vamos dizer assim, né? Um Deus punitivo, que por um erro teve uma consequência ali em que ele viu tudo o que Moisés fez, né? Deus ele teve compaixão dele. E ele viu ali a missão que ele teria, o propósito que Deus também teve de fazer com que ele morresse, né? E vejam, além de ele ver toda a trajetória de Jesus, ele também viu o povo o crucificando, rejeitando a lei de Deus, rejeitando os mandamentos de Deus, né? Rejeitando o sábado, tudo que Deus havia instruído, né? Olha só. E ele começou a questionar como poderiam aqueles que criam em Cristo rejeitar a lei proferida por sua própria voz sobre o santo monte, né? Viu a segunda vinda de Cristo, ele viu tudo, ele viu até Jesus voltando. Os justos mortos ressuscitados para a vida imortal, os santos vivos transladados sem ver a morte, e os justos ascendendo com cânticos de alegria para a cidade de Deus, né? Ele viu tudo. Deus permitiu com que ele visse e entendesse tudo. Desvanece-se de nova visão, e seus olhos repousaram sobre a terra de Canaã, que se estende à distância. Então, como um guerreiro cansado, deita-se para repousar. Então, após Deus mostrar tudo para ele,
toda a angústia, tudo que ele passou, né? Para que ele entendesse que não foi nem um pouquinho que Jesus iria passar, né? Ao vir aqui na Terra e morrer por nós. Ele se lamentou porque ele viu todo o esforço de Jesus, tudo que ele passou, né? Tudo que ele passou. E ainda assim, o povo o rejeitando, rejeitando a lei, né? Clamando para que ele fosse crucificado. Então ele percebeu que o que ele passou ali com o povo de Israel não foi nada, né, do que Jesus iria passar. E assim, depois de ver tudo o que aconteceu e tudo o que aconteceria, ele descansou, né? Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. E por que isso, né? Olha, muitos que não estiveram dispostos a atender os conselhos de Moisés enquanto se achava com eles, estariam em perigo de cometer idolatria com seu cadáver. Caso soubessem o lugar de seu sepultamento, então, por esta razão, foi oculto aos homens. Porque se Deus tivesse permitido que Moisés morresse ali, o povo pudesse despedir, muitas vezes eles iriam cometer idolatria com o cadáver de Moisés. Então, olha, a, toda a vida de Moisés, tudo que ele ensinou ali para o povo, não foi o suficiente para que eles entendessem, né? Não foi o suficiente para que eles entendessem. Então, anjos de Deus, porém, sepultaram o corpo de seu fiel servo e vigiaram a solitária sepultura. E agora nós vamos entrar num ponto aqui crucial, né? De que Deus permitiu que Moisés morresse ali, sozinho, com um propósito. Moisés simplesmente o quê? Ao invés de lamentar, murmurar, ele confiou e obedeceu. Mas Deus ele tinha um propósito muito maior para Moisés, que era o quê? Levá-lo para o céu, ressuscitar e levá-lo para o céu, né? E agora nós vamos entrar aqui no momento em que Satanás vai vir questionar o corpo de Moisés e falar que começar a acusá-lo de que ele pecou, de que ele não era digno de ir para o céu, né? Olha só, não houvesse a vida de Moisés sido mareada por aquele único pecado, deixando de dar a Deus a glória de tirar água da rocha em Cádiz e teria entrado na terra prometida, seria trasladado para o céu sem ver a morte. Veja, ele iria direto para o céu, ele nem precisaria ver a morte, mas por causa do pecado que ele cometeu, ele teve que ver a morte. Mas não ficou muito tempo no túmulo. O próprio Cristo, e, inclusive, isso serviu o quê? De repreensão e consequência para o povo entender que a murmuração, o pecado deles fez com que Moisés pecasse e assim ele morresse, né? Então serviu de consequência também para o povo. Mas não ficou por muito tempo no túmulo, né? O próprio Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. E agora vem Satanás exultara, e agora Satanás exultara com seu êxito, fazendo Moisés pecar contra Deus e vir assim sob domínio da morte. Então ele veio lutar pelo corpo de Moisés e falar: não, ele pecou, e ele pecou igual a mim lá no céu. Olha o argumento que Satanás vai usar, né? O grande adversário declarou que a sentença divina, expõe te tornarás, lhe dava posse dos mortos. O poder da sepultura nunca havia sido quebrado e todos os que se achavam no túmulo reclamavam como cativos seus para jamais serem libertos da tenebrosa prisão. Pela primeira vez estava Cristo para dar a vida aos mortos. Como príncipe da vida, os seres resplandecentes se aproximassem da sepultura. Satanás ficou apreensivo pela sua supremacia. Com seus anjos maus, levantou-se para contestar agora, né, a invasão do território que alegava ser de sua posse. O território qual? A morte, né? É dele. Se ele morreu, o corpo dele me pertence. Então, olha, ufanava-se
de que o servo de Deus se houvesse tornado seu prisioneiro. Declarou que mesmo Moisés não foi capaz de guardar a lei de Deus. Então ele começou a acusar, né, aqui, que tomara para si a glória devida a Jeová. O mesmo pecado que determinara o banimento de Satanás do céu. Então ele acusou que Moisés cometeu o mesmo pecado que ele no céu e viera pela transgressão sobre o domínio de Satanás. Então, porque ele transgrediu a lei, agora ele pertencia a Satanás e ele não seria digno de ir para o céu. O maior dos traidores reiterou as acusações originais que fizera contra o governo de Deus e repetiu suas queixas da injustiça de Deus para com ele. Cristo não se rebaixou a entrar em controvérsia com Satanás. E veja qual foi a atitude do pai. Ele nem contestou, ele não ficou ali batendo boca com o diabo, ele não ficou ali perdendo seu tempo, né? Olha só, poderia aduzir contra ele a obra cruel que seus enganos haviam operado no céu, porque toda a desgraça que aconteceu ali foi o próprio diabo que causou. Então Deus ele não ficou ali contestando com ele, né? Olha só, causando a ruína de um número enorme de seus habitantes. Poderia ter apontado as falsidades proferidas no Éden, as quais havia determinado o pecado de Adão e acarretado a morte ao gênero humano. Poderia ter lembrado a Satanás que foi sua obra de tentar Israel a murmuração e a rebelião, o que esgotara a longânima paciência de seu dirigente e, em um momento de descuido, o surpreendera no pecado pelo qual caíra sob o poder da morte. Mas Cristo, às vezes essa também deve ser, às vezes não, sempre essa deve ser a nossa atitude ao sermos afrontados, questionados, né? Olha só, mas Cristo remeteu tudo isso a seu Pai, dizendo: o Senhor te repreenda, né? O Salvador não entrou em discussão com seu adversário, mas naquele momento ali mesmo iniciou a obra de quebrar o poder desse adversário decaído e de trazer à morte a vida. Ali estava uma prova que Satanás não podia contestar relativa à supremacia do Filho de Deus. Tornou-se para sempre certa a ressurreição. Satanás foi despojado de sua presa, os justos mortos de novo viveriam. Então, em consequência do pecado, Moisés viera sob o poder de Satanás. Mas vejam, em seus próprios méritos era o legítimo cativo da morte. Mas foi ressurgido para a vida imortal, mantendo este título em nome do Redentor. Moisés saiu do túmulo glorificado e ascendeu com seu libertador à cidade de Deus. Então vejam que, apesar de Moisés ter que passar pela morte por consequência de seu pecado, Deus, ele não, como eu disse, não inibiu, ele não desvalorizou todo o esforço que Moisés passou ali. Inclusive, ele reconheceu a provocação do povo contra ele, inclusive reconheceu as artimanhas do inimigo ali para causar todo essa controvérsia, todo esse pecado ali no meio do povo, né? Nunca antes que fossem exemplificados no sacrifício de Cristo. Foram a justiça e o amor de Deus mais notavelmente demonstrados do que em seu trato com Moisés. Deus excluiu Moisés de Canaã a fim de ensinar uma lição que jamais deveria ser esquecida, de que ele exige estrita obediência. Prestem bem atenção nisso e nós devemos levar isso para a nossa vida pessoal. Tanto ver o papel do povo, a atitude do povo de Israel, tanto como ver a atitude de Moisés, né? A atitude de Moisés, e que Deus pedir a Deus para que tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes nós somos tentados a agir como o povo de Israel, a pecar como Moisés também pecou, né? Então, a morte de Moisés foi uma lição para o quê? Que Deus ele exige estrita obediência e de que os homens devem acautelar-se em não tomarem para si a glória que é devida a seu Criador, principalmente as pessoas que estão na liderança, né? Olha só, ele não podia atender a oração de Moisés de que lhe fosse dado partilhar a herança de Israel, mas não se esqueceu de seu servo, nem o abandonou. O Deus do céu compreendia os sofrimentos que Moisés havia suportado. Deus, ele é justo, ele vê tudo, ele entende tudo, né? Então, apesar do pecado, ele entendeu
todo o sofrimento que ele suportou. Notara cada ato de serviço fiel durante aquelas longos anos de conflito e provações. No cume de Pisga, Deus chamou Moisés a uma herança infinitamente mais gloriosa do que Canaã terrestre, do que a Canaã terrestre. Então ele levou Moisés para o céu, né? Isso foi muito mais prazeroso do que ir para a terra prometida, né? Então, olha, no Monte da Transfiguração, Moisés estava presente com Elias, que fora trasladado, foram enviados como portadores de luz e glória da parte do Pai e de seu Filho. E assim a oração de Moisés, proferida havia tantos séculos antes, finalmente se cumpriu. Estava ele na boa montanha dentro da herança de seu povo, dando testemunho daqueles em quem se centralizavam todas as promessas de Israel. Tal é a última cena revelada aos olhos mortais na história daquele homem tão altamente honrado pelo céu, né? Vejam, o Senhor teu Deus te despertará. Aí Moisés, olha, Moisés foi um tipo de Cristo aqui na Terra, porque ele viveu as mesmas, não vou dizer as mesmas, mas quase as mesmas experiências que Jesus. Ele próprio declarou, olha, o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, e ele ouvireis. Deus achou conveniente disciplinar a Moisés na escola da aflição e pobreza antes de poder preparar-se para guiar as hostes de Israel para a Canaã terrestre. O Israel de Deus, jornadeando para a Canaã celestial, tem um capitão que não necessitou de ensino humano para o preparar para a sua missão divina, chefe. Contudo, ele foi aperfeiçoado pelos sofrimentos, e naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então veja que tudo Deus tem um propósito, né? E vamos olhar a vida de Moisés também para a nossa trajetória, a nossa vida, diante das aflições que nós vivemos, né? De tudo que nós passamos. Nós precisamos apenas confiar em Deus e saber que Ele tem o melhor para nós, né? Que Ele tem o melhor para nós. Olha só, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho como sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, Moisés, ele teve ali, ele foi honrado, né, de ir para o céu. Apesar do pecado, apesar de tudo, nós vemos que Deus, ele é um Deus justo, que ele ama os seus filhos e que, ainda que nós venhamos a cometer pecado, erros, ele reconhece o nosso esforço, ele vai entender tudo, né? Ele tem uma visão além, ele tem uma visão muito além daquilo que nós vemos, daquilo que nós entendemos. Essa é a mensagem de hoje, né? O próximo capítulo vai ser falado sobre a travessia do Jordão, capítulo 44. Eu convido vocês agora para nós finalizarmos com uma oração. Senhor Deus e amado Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós possamos entender o porquê que nós estamos aqui estudando essas mensagens, para que possamos, Senhor, aplicar isso na nossa vida. Tenha misericórdia, Deus, para que nós não venhamos agir como o povo de Israel, a pecar, a murmurar, a afastar as bênçãos do Senhor e muitas vezes estarmos tão próximos de alcançá-las, mas nós não darmos valor a murmurarmos, a reclamarmos e assim perdermos. Tenha misericórdia de nós, Deus, para que nós não façamos como o povo de Israel fez. E assim também pecar, perder o controle, né? Nos elevarmos também, como Moisés fez, o motivo de ter feito com que ele morresse. Mas ainda assim, Deus, nós vemos que o Senhor é tão justo e tão misericordioso. Ainda com as nossas falhas, com os nossos pecados, o Senhor vê muito além. O inimigo, ele é tão fraco, então assim, ele já é um fracassado, mas ele tem atormentado
Ele tem agido, sabe? Ele tem nos acusado, ele tem feito com que nós muitas vezes lamentemos, murmuremos, não demos valor às bênçãos que o Senhor tem para nós. Ele tem feito muitas coisas, Senhor, que muitas vezes nós não enxergamos. Nós muitas vezes nos pegamos aí perdidos nas nossas lamentações, na nossa cabeça, nos nossos conflitos pessoais. E muitas vezes ele tem vencido contra nós. Por isso eu te peço que o Senhor tenha misericórdia, Deus, porque nós somos fracos, nós não temos forças para vencer, nós não temos forças para vencer quem já é derrotado, quem perdeu. Por isso que nós precisamos do Senhor. Porque esse jogo não é contra a carne, contra pessoas, mas contra as potestades malignas. E por isso nós precisamos do Senhor. O Senhor já o venceu. Quando o Senhor veio e passou por tudo que o Senhor passou aqui na cruz, o Senhor veio e suportou todos os pecados sobre si. O Senhor já venceu, o Senhor o derrotou. E é por isso que nós precisamos de Ti. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus, para que nós sejamos humildes e obedientes a Ti, mesmo que muitas vezes a gente não entenda tudo que nós estamos passando aqui neste mundo, todas as provações, todas as lutas, todas as dificuldades, adversidades, os conflitos, mas que nós possamos nos apegar a Ti, Senhor, e confiar em Ti. O Senhor é Deus, o Senhor nos ama, o Senhor tem promessas grandiosas para nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos apegarmos a Ti e não afastarmos as bênçãos que o Senhor tem para nós. Tenha misericórdia. Eu clamo a Ti nesse momento, que o Senhor venha abençoar a cada pessoa que está aí neste momento, Senhor, está nesta sala, cada família, cada lar. Todos nós temos nossas lutas, os nossos desejos, os sonhos, sabe, Deus, os nossos pedidos, tudo que está aí no nosso coração, o Senhor sabe, Deus, as nossas dificuldades, as nossas falhas. E eu clamo a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós, assim como o Senhor teve misericórdia de Moisés, e que o Senhor venha cuidar de nós. Por favor, Deus, venha cuidar de nós. Em nome de Jesus. Eu clamo a Ti neste momento e que o Senhor venha abençoar esse dia, abençoar a cada um que está aí. Abençoe o nosso dia. É isso que eu venho te pedir. Amém. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia. Amém. Deus seja louvado. Obrigada, filha. Deus te abençoe. Amém.